Fala, povo da PNL, tudo bom? E aí, como é que tá a leitura? Já conseguiu fazer? Então, vamos lá para fazer alguns comentários, né? Então, eu tive anotando algumas coisas aqui que eu achei bem importante. Na verdade, tem muitas coisas que eu queria falar, mas eu queria fazer um vídeo curto. Então, assim, nesse primeiro dia a gente colocou 12 capítulos, né? A gente forçou um pouco mais para que no domingo, como a gente tem culto, a gente tem várias outras atividades, a gente possa aliviar também um pouco. Mas é bom porque você já começa aí na empolgação, então você faz uma leitura bem gostosa. Eu tenho certeza que tem sido bem proveitoso para você, como tem sido para mim. Tem algumas coisas que eu anotei, eu queria estar falando sobre essa primeira parte que a gente leu. Talvez seja suas dúvidas e eu quero estar esclarecendo também. Então, o texto ele começa falando um pouco da genealogia de Jesus. E aí você diz assim, a genealogia é uma coisa chata, é ruim. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu posso pular isso? É importante você ler. Por quê? Porque ali está falando do cumprimento de uma promessa. A Bíblia fala que da linhagem de Davi sairia o sucessor do trono de Israel. E esse sucessor do trono é Jesus. Então ele mostra toda a linhagem, né, de Jesus vindo a partir de Davi, né, na verdade assim, até muito antes de Davi, até chegar a Jesus, cumprindo a promessa que o sucessor do trono viria da linhagem de Davi. Por isso até que Jesus muitas vezes é chamado de filho de Davi. Outra coisa bem interessante que eu pontuei aqui no começo, né, é a questão do nascimento de Jesus, né? Então a perseguição de Herodes por conta de que o novo rei iria nascer, né? E Herodes ele começa a ficar realmente chateado com isso e preocupado com relação ao seu reinado, e quando ele manda perseguir, Jesus vai até Belém também cumprindo mais uma profecia de que, né, o filho da promessa ele viria, né, de Belém, e ele nasce lá, e em seguida ele cresce em Nazaré, porque também fala, e mais um cumprimento da promessa de que viria de Nazaré e seria chamado Nazareno, né? Então, seguindo aí nesse capítulo, a gente vê essa parte de João Batista, né? João Batista entra na história, João Batista primo de Jesus, né? O qual também o batiza, né? E quando Jesus é batizado, né? Desce ali sobre ele, né? O fogo, que muitas pessoas até chegaram até a perguntar hoje também no grupo, né? Sobre esse fogo. Esse fogo nada mais é do que a purificação, porque João Batista batizava com água e a água não purificava, mas o fogo que desce do Espírito, né? O Espírito e o fogo, eles fazem essa purificação, que é justamente a queima, né, do bezerro, a queima do cordeiro, que é Jesus, que é o cordeiro de Deus. Então assim, Jesus ele praticamente ele passa a dizer assim, olha, eu te batizo com fogo porque eu passo a queimar tudo aquilo que é pecado e eu sou esse sacrifício. Então eu sou o altar, eu sou o incenso e eu sou o cordeiro. Então por isso que ele fala que eu sou o fogo, né, que você vai ser batizado com o fogo. Então falando justamente nessa área de purificação. Partindo aí para o próximo ponto que eu coloquei como interessante, eu estou correndo para deixar esse vídeo bem curtinho, para não ficar chato, né? É a preparação de Jesus para o ministério. Então a Bíblia fala que ele passou 40 dias, né, ali jejuando, orando e pedindo a Deus na direção. E quando muitas vezes nas nossas vidas a gente faz muita coisa sem se preparar, sem orar. Então assim, siga o conselho de Jesus aí e se dedica. Sempre vai ter alguma coisa importante, jejua, ora, porque isso faz muita diferença na hora de você passar pela prova. Em seguida ele é tentado por Satanás, ele passa ali, né, por essa prova, e os anjos em seguida vêm e restauram toda a parte espiritual dele, o ajudam e o servem ali nessa parte espiritual, né, porque essa é a função dos anjos, é realmente ser mensageiros de Deus na vida da gente. Em seguida ele parte ali para o início do ministério, onde ele escolhe o que eu chamo de a turma do barquinho, né, que é Pedro, João, Tiago e André. Né, o pessoal do barquinho aí da musiquinha, quem lembra a musiquinha, o pessoal do barquinho, né, que é aqueles discípulos que estão sempre mais próximos dele ali, é quando ele inicia o ministério, ele inicia, né, realmente chamando ali cada um dos discípulos e indo com cada um deles e os capacitando e os treinando para que eles possam estar cada dia mais prontos, né, para que quando ele vá se embora, que é algo que ele sempre deixa bem claro, que haverá um momento em que ele irá se embora. Desde o começo do seu ministério ele já começa falando isso. Então outra coisa que é interessante também, e aí eu acho espetacular, eu acho que é o mais belo de todos os sermões de Jesus, que é o Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5 e ele, né, prossegue aí boa parte até o capítulo 9, mas Jesus continua ensinando. Eu acho que esse livro de Mateus ele é muito rico em ensinamento de Jesus. Então se você pode parar para observar, a maioria desses capítulos que a gente leu a partir do 5 em diante, né, até o 12, basicamente são Jesus falando, é ensinamento de Jesus
puro ali para você, né? Ensinamento em cima de ensinamento. Então a gente tem ali as bem-aventuranças, né? Jesus é bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurado várias coisas. Em seguida ele fala sobre o cumprimento da lei, e aí que eu quero colocar uma atençãozinha especial. Os fariseus, eles batiam muito em cima da lei, sobre os mandamentos de Moisés, sobre tudo aquilo que havia deixado. E Jesus, quando ele vem, ele fala assim, olha, eu não vim para descumprir mandamento nenhum, mas eu vim para falar algo mais. E aí ele começa a dizer assim, olha, foi dito a vocês, né, que adulterar era errado. Eu, porém, vos digo, né, que se vocês pensarem na mulher do próximo, nem que seja em pensamento, vocês já estão adulterando. Ou seja, o que Jesus vem dizer para cada um de nós é que por mais que a gente se ache santo, por mais que a gente se ache merecedor, que mesmo assim nós não iremos conseguir cumprir todas as leis, como os fariseus achavam. Os fariseus achavam que eles conseguiriam cumprir todas as leis e por isso eles seriam santos. E Jesus vem dizer para vocês, ó, ninguém é santo. Vocês precisam de mim, por isso eu estou aqui. Por isso eu vim, porque vocês precisam de mim. Né? E aí ele fala sobre esmola, jejum, oração, divórcio. Ele fala sobre uma série de coisas, tesouros no céu. Ele começa a falar aí sobre tudo aquilo que você... Então, se você não tirou de nada dessa primeira leitura, lê o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é algo que vai abençoar demais a sua vida. Você vai ser muito abençoado com esse Sermão do Monte. E depois esse vídeo segue, né, com as primeiras curas de Jesus, as primeiras coisas. E eu vou estar fazendo um vídeo em separado que eu quero falar de 2 pontos específicos, né? Eu quero falar sobre o sábado e sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu vou fazer um outro videozinho porque eu não quero que fique muito longo, ok? Então esse primeiro vídeo se encerra com os 12 discípulos. Se você ainda não decorou, vamos lá, turma do barquinho, Pedro, André, Tiago e João, que são os irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Então lembra aí e decora esses 12, né? Você decora tanta gente aí, decora time de futebol inteiro, então decora esses 12 aí para você poder ficar bem embasado, ok? Então até o próximo vídeo aí, espero que esteja sendo de grande proveito para você.